nós aprendemos pela Torá e pela Torá oral que Deus, o Criador de todas as coisas, ele deu 7 mandamentos para os não-judeus. Isto é, Hashem, ele deu 7 mandamentos para os filhos de Noé. E esses mandamentos são: primeiro, não praticar idolatria; segundo, não blasfemar contra o nome do Eterno; terceiro, não assassinar; quarto, não roubar; quinto, não praticar relações proibidas; sexto mandamento, praticarmos atos de justiça; e o sétimo mandamento, não comer a carne de um animal, estando ele ainda vivo. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo de número 4. Então nós aprendemos que quando nós guardamos esses mandamentos, nós estamos agradando a Deus. Existem 2 braços, um braço do judeu e um braço dos não-judeus. Claro, estou aqui falando alegoricamente. Para os judeus, 613 mandamentos. Para os não-judeus, 7 mandamentos. E olha o que o Maimônides ele fala sobre esses 7 mandamentos. Quando nós, que não somos judeus, guardamos esses mandamentos e praticamos a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, nós estamos agradando ao Eterno. O Maimônides, ele explica para nós em Mishneh Torah, Leis de Reis, capítulo 11, capítulo 8, parágrafo 11, as seguintes palavras referente às 7 leis de Noah. E repito, 7 leis que tiveram origem na Torá e na Torá oral, como por exemplo, Deus deu para Adão 6 mandamentos e o 7º para Noé pós o dilúvio, Gênesis 9:4. Então estamos muito bem fundamentados em relação à origem desses 7 mandamentos. O Maimônides, ele escreve: qualquer gentil que aceite os 7 mandamentos e tenha o cuidado de observá-los, é um dos justos das nações do mundo, ou em hebraico, um tzadik das nações do mundo. E o Maimônides, ele diz em Mishneh Torah, Leis de Reis, capítulo 8, parágrafo 11, e terá uma porção no mundo vindouro. Isto é, assim, desde que alguém os aceite e os observe, porque o Santo, bendito seja, Kadosh Baruch Hu, os ordenou na Torá e nos informou através de Moisés, nosso professor, que os descendentes de Noah foram originalmente ordenados sobre eles. Então, temos aqui o próprio Maimônides explicando para nós, em Mishneh Torah, Leis de Reis, capítulo 8, parágrafo 11, a importância que nós, das nações, temos ao guardarmos os mandamentos de Deus. Alguém me perguntou certa vez: como posso agradar a Deus? Como eu posso servir a Deus? E a resposta é bem simples. Guarde os 7 mandamentos que Deus deu para os não-judeus e dessa forma, como disse aqui o Maimônides, você estará agradando a Deus. Muito bem, um dos 7 mandamentos que nós aprendemos tem relação com a idolatria. Então nós aprendemos que Hashem, na Torá, ele é um. Isso está escrito lá no livro de Devarim, capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, para nós agradarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, nós precisamos saber quais são esses mandamentos e qual é a vontade de Deus para nós das nações. Um dos mandamentos
um dos 7 mandamentos, uma das 7 mitzvot, é não praticarmos idolatria. Isto é, nós não podemos adorar ídolos. A primeira lei de Noé é: não adore ídolos. Isso significa que não se deve adorar nenhum objeto ou conceito físico como se fosse um Deus ou ser divino. É baseado no relato bíblico de Noé e seus descendentes após o dilúvio, onde eles são instruídos por Deus a não se envolver em adoração de ídolos. A proibição da adoração de ídolos é um tema central no pensamento judaico e baseia-se nas crenças de que existe apenas um Deus, que é o Criador e sustentador do universo. De acordo com a tradição judaica, a adoração de ídolos é vista como uma forma de cegueira espiritual que leva à corrupção moral e ética. Então nós aprendemos dentro da Torá que existe uma proibitiva de nós praticarmos a idolatria. Então dentro da Torá nós aprendemos que não podemos adorar objetos de pau, de pedra, de barro. Nós não podemos adorar homens. E abrindo aqui um parênteses, nem o Mashiach deve ser adorado. A adoração só deve ser dada a Hashem, ao Eterno, ao Criador de todas as coisas. Então, das 7 leis que nós guardamos e as suas ramificações, uma das é: não adore ídolos, não pratique idolatria. Então nós aprendemos, por exemplo, lá no livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 7 e 8. Não terás outros deuses diante de mim. Palavras do próprio Criador. Deuteronômio, capítulo 5, verso 8. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então nós aprendemos dentro da própria Torá a proibição de nós adorarmos ídolos. A nossa adoração, ela deve ser direcionada somente a Deus, o Criador dos céus e da terra, de acordo com Devarim, capítulo 6, verso 4, Devarim, capítulo 5, versos 7 e 8. Sendo assim, nós estaremos agradando a Deus, entendendo que a adoração e o serviço deve ser dada somente a Hashem. Em seu comentário sobre esses versículos, o Rashi, um grande comentarista da Torá, explica que a proibição de idolatria é uma advertência contra o perigo da confusão espiritual. Então nós bem sabemos que Deus é um, Ele é o Criador. Ele aparece logo lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos estudando a Torá. E dentro da Torá, nós temos centenas de versículos que o próprio Deus proíbe a adoração de ídolos, de outros deuses. Alguns já foram citados aqui. E o pecado de idolatria, ele vem mais para criar uma confusão espiritual na mente da pessoa. Então, se você deseja agradar a Deus, servir a Deus, o primeiro princípio, a primeira mitzvah, o primeiro mandamento, o primeiro preceito que você deve entender e guardá-lo é que existe somente um Deus. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, isto mesmo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, esse Deus que deu maná para o povo de Israel, esse Deus que tirou Israel da terra do Egito e chamou Israel de meu filho primogênito, esse Deus, ele é o único que deve ser adorado. Não existe outro Salvador além dele. Ele não é 3 em 1,
ele não é dois em um. A Trindade não existe dentro da Bíblia. Então nós entendemos que a adoração deve ser somente para Deus. Ele é um, a palavra um em hebraico é Ehad. Então nós aprendemos aqui que essa proibição da idolatria, ela também não se limita só a objetos físicos, mas também inclui a adoração de conceitos abstratos, como poder, dinheiro, fama. Maimônides, que foi um grande estudante da Torá, ele explica tudo isso em Mishneh Torá, Leis da Idolatria, capítulo 1, versículo de número 1. Então, sendo assim, você quer agradar a Deus? Primeiro mandamento: não pratique idolatria. Quer conversar com Deus? Vai direto a Deus. Você não precisa de intermediários. Você pode ter um contato direto com o Criador. Você quer pedir perdão para Deus pelos erros que cometeu? Vai direto a Deus. Você não precisa de nenhum intermediário. Então nós temos muitos exemplos na Torá que o perdão se dá por um verdadeiro arrependimento e direcionamento nas orações ao Criador. Então, por exemplo, nós temos no Tanar, lá no livro de 2 Crônicas 7,14, as seguintes palavras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra e perdoarei os vossos pecados. Percebeu? Existe algum intermediário no meio para Deus perdoar? Então, quando nós estudamos a Torá, o Tanar, os profetas, nós não encontramos intermediários, pessoas que morreram para perdoar o pecado de outrem, pessoas que vão morrer na cruz para perdoar o pecado de alguém. Isso na Torá, isso nos profetas não existe, meu querido. Você pode ir direto a Deus e Ele vai perdoar os seus pecados. Outro exemplo, quando Jonas ele vai em Nínive, ele prega, ele mostra a vontade de Hashem para os ninivitas. E o que acontece? Os ninivitas se arrependem dos seus pecados. Grande pergunta: teve algum sacrifício de ser humano em Nínive? Teve algum intermediário? Não. Simplesmente eles se arrependeram e Hashem, o Criador, perdoou os pecados daquela nação. Então, quer sentir a presença de Deus? Quer conexão com o Criador? Vai direto a Ele. Sirva somente a Ele. Pois é isso que a Bíblia inteira está explicando para nós. Você pode ter contato direto com o Criador. Falamos aqui sobre as 7 leis de Noah. Primeira lei: não pratique idolatria. Baruch Hashem, Shavuot Tov, uma boa semana para você. Amém, ve amém.